voltando aqui para a gente relembrar, né, os elementos do cilindro, né, as propriedades. Então, como que a gente define um cilindro, né? Aqui, como eu fiz em GeoGebra, né, a gente só tem o cilindro circular reto. Mas, lembra, eu tenho aqui, então, um círculo, né, apoiado aqui, ó, num plano, o círculo base. Então, aqui a base circular. Então, cilindro circular. Aqui, ó, qualquer semirreta aqui, perpendicular ao plano da base, né? Todas essas têm mesmo comprimento. Então, essa aqui é que a gente chama de reta geratriz, o segmento geratriz, né? Então, tem as duas bases, né? Aqui também a base. Né? A gente tem o raio da base, né? Aqui no caso eu tenho o disco na base, então eu tenho o raio aqui da base. E eu tenho aqui a altura, que é o comprimento dessa geratriz, né? Então, lembrando que a geratriz aqui é o segmento. Nesse caso aqui, né? Como eu estou num cone reto, né? Que ele é perpendicular aqui à base. Então, isso aqui coincide com a altura H. Se for inclinado, né? Aí eu tenho que ver a distância, né? A altura não vai coincidir com o comprimento dessa geratriz. Eu vou ter que ver a distância entre o plano das bases, né? Então, no caso do cilindro inclinado, ok? Bom, então esses são os elementos, né? Que a gente viu? A gente viu a classificação, né? Que a gente tem os cilindros, né, retos e oblíquos. Então, ele é reto quando a reta geratriz é perpendicular à base do cilindro e ele é oblíquo quando não é perpendicular à base, né? O mais que a gente viu? A gente viu a seção meridiana. Seção meridiana, que é qualquer plano que contém aqui, ó, os centros, a reta, né, ou essa semirreta, que contém essa semirreta aqui que une o centro das bases, né? Isso aqui vai gerar uma seção meridiana, né? E isso é definido para qualquer cilindro, tá? Pode ser cilindro reto ou cilindro oblíquo. Então, aqui eu já fiz a seção meridiana, né? Então, a interseção de um plano que contém esses dois pontos aqui, né? Os centros das circunferências. A interseção desse plano com o cilindro. Então, claro que se o cilindro for um cilindro circular reto, essa seção meridiana aqui ela vai ser um retângulo. Né? E se for oblíquo, essa seção meridiana aqui vai ser um paralelogramo. Né? Tá? Então, a gente tem essas... Deixa eu pensar aqui. Vai ser... porque você tem várias seções, né? Aqui você garante que os ângulos são retos, tá? Bom, e aí a gente viu que um cilindro é equilátero, né? Então, para falar de cilindro equilátero, obrigatoriamente eu tenho que estar no cilindro circular reto, né? Cilindro circular reto. Por quê? Porque eu preciso que esse polígono aqui, ó, seja regular, né? Então, os quatro lados iguais, ou seja, isso vai ter que ser um quadrado. Então, a primeira coisa tem que ser um retângulo, né? Para ser um quadrado. Então, só faz sentido eu falar de cilindro equilátero, né, quando eu estou com um cilindro circular reto. Né? E nesse caso eu tenho que a altura é igual a 2 vezes o raio. Certo? A gente parou aqui. Deixa eu só arrumar aqui, que agora que eu vi que meu slide aqui, na verdade, esse aqui é o primeiro, né? Não é o último. Opa, voltou para cá. Deixa eu pular ele aqui para o começo. Deixa eu
só pôr ele aqui. Bom, o que que falta para a gente ver hoje, né? Que a gente não comentou, foi a questão de área, né? Que a gente tem a área lateral do cilindro, a área da base, né? Bom, a área da base a gente conhece, porque é disco, e área total e volume, né? Então, essa parte aqui, no fundo, foi só para a gente relembrar, que a gente já viu de cilindro, né? Os principais elementos, os tipos, como que a gente chega no cilindro, né? A gente, na verdade, a gente viu toda a construção, né, do cilindro ilimitado, e, mas o nosso grande interesse é estudar os cilindros circulares. Tá? Então, bom, vamos falar aqui primeiro da área lateral. Bom, vou pegar aqui um cilindro, construir aqui sem. Deixa eu omitir a seção meridiana, deixar só o cilindro. Cadê? Deixa eu tirar o polígono aqui. Não, tá bom. Então aqui eu vou pegar. Na verdade eu vou fazer de novo. É mais fácil. Tá? Então. Vou pegar ele aqui. Comprimento. Sei lá, pode ser 2 aqui, né? Bom, então a ideia aqui, observe que essa curva aqui ela tem um comprimento, então eu preciso calcular o comprimento dessa superfície, né? Como que a gente faz isso, né? Lembrando que aqui ele tem uma certa altura H, então, bom, a ideia aqui é pegar o quê? Pegar e planificar, né? Digamos, eu vou cortar aqui e abrir esse cilindro aqui, planificar essa parte lateral dele. Então vamos tentar fazer isso aqui, ó. Eu vou diminuir ele para ficar, senão não vai caber aqui. Tá? Deixa eu fazer outro. Aqui, aqui. Vou colocar de raio, um cilindro. Tá? Então vamos planificar ele. Bom, pegar aqui. Então o que que eu estou fazendo? Vou colocar aqui, ó, vou planificar. Então vou cortar ele aqui, né? E vou fazer o polígono aqui, ó. Bom, depois eu vou tirar aqui, mais ou menos, né? Pra gente ter uma. Não, aqui tá errado. Peraí, só um minutinho. Esse ponto aqui tá. Né? Bom, a gente sabe o comprimento da circunferência, né? O comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Como aqui pra gente o raio é 1, então vou fazer um polígono aqui de comprimento, vou pegar aqui, né? Comprimento 2π. Então, π é aproximadamente 3,14, então isso aqui vai dar um pouquinho maior, né? 6 e pouquinho. Vou pôr ele aqui. Ok. Deixa eu só pintar um pouquinho melhorar um pouquinho a cor dele. Deixa eu destacar ele aqui, tá? Vou mais um pouquinho, ficou pouco ainda. Joia. Então, ó, bom, vamos tirar essas retas aqui. Tirar os eixos. Bom, posso tirar o plano também. Vamos pegar ele aqui.
Então, qual que é a ideia aqui que está por trás para a gente calcular a lateral desse aqui, né? Então, aqui, ó, bom, eu construí, né, um cilindro circular reto. Então, a área lateral, a gente vai trabalhar com o cilindro circular reto. Ah, por que que eu não vou usar isso aqui para um cilindro oblíquo, né? Porque observa que a faixa que ia sair daqui, vamos ver, vamos pensar se eu tivesse com cilindro oblíquo. Bom, eu ia ter, ia ter a hora de um paralogramo, né? Aqui também acho que eu não teria problema. Então vamos colocar aqui só o cilindro circular, não vou nem colocar reto não. É claro que se eu colocar reto eu tenho mais propriedades, né? No caso do cilindro circular. Então quanto que mede esse comprimento aqui, ó? Aqui o que que eu fiz, né? 2π vezes o raio. Então, vamos pensar aqui que eu estou com um cilindro de raio R, né? Raio R. Então o comprimento da base 2πr e aqui é a altura H. Então, bom, desculpem, isso aqui no caso se for reto, né? Cilindro circular reto. Então, bom, a área, então quando eu planifico, né? A gente faz a planificação, que está aqui em verde, né? Então, estou cortando aqui, ó, e aqui, e estou abrindo. Então, o comprimento aqui dessa curva é 2π vezes o raio, né? E eu tenho a altura h. Então, isso aqui vai me dar um retângulo. Então, por isso que eu estou no caso, né? Retângulo. E a área desse retângulo, vou colocar aqui retângulo R. A área desse retângulo R é 2π, o raio, faltou aqui, né? 2π vezes o raio vezes h. Deixa eu colocar o raio antes, né? Porque aqui é o comprimento, senão fica confuso. Então, 2πr é o comprimento da circunferência e h é a altura. Ah, e se o cilindro não for reto, né? O que vai acontecer? Bom, vamos ver aqui. Deixa eu fazer um cilindro aqui não reto. Então, lembra como que a gente fez aqui o cilindro não reto? Vamos pegar aqui dois círculos, né? Cadê? Plano, plano. Círculos. Ah, tá. Não, mas antes de tudo eu preciso pôr uma reta aqui, senão eu não vou conseguir fazer esse círculo. Uhum. Dá uma reta. Pode ser essa aqui mesmo, né? Deixa eu pegar aqui o círculo. Um eixo. Pegar aqui. Eixo. 6 pontos. Acho que vai ser mais fácil eu fazer o círculo mesmo, né? Centro e raio. Vamos lá. Círculo, centro e raio. Vou pegar um aqui em cima, né? Ué, por que não selecionou? Aqui. Centro. Por que não quer?
legal, não. Eixo e um. Vou tentar esse aqui. Cadê os? Ó, vou tentar pegar um eixo aqui. É porque aqui tem que construir, né? Acaba apanhando um pouquinho para construir. Vamos construir aqui a reta perpendicular a essa aqui. Aqui, né? Vai. Reta perpendicular. Um ponto e uma reta e um plano. Ponto aqui. E a reta. Ah, não está deixando perpendicular ela? Tá bom, esse aqui. Vamos ver se a gente consegue agora o círculo, né? O eixo. Círculo dado. Seleciono o eixo e depois um ponto do círculo. O eixo. E um ponto aqui. Mas não deixa. Estou conseguindo. Centro. Vai, por que não está deixando eu pegar aqui o ponto? Centro. Hoje eu vou tipo, não tô conseguindo puxar o. Vamos ver se eu consigo fazer assim. Não. Vamos pegar aqui uma reta, vou fazer. Acho que. Não, mas ele não vai dar o que eu quero. Tá, já sei o que eu vou fazer aqui. Aqui. Pegar outra aqui. Agora já sei o que eu vou fazer. Pode ser aqui. Bom, agora eu vou pegar 3 pontos do círculo. Isso agora vai dar certo. Pontos. Tá. Ficou meio grande, mas tá bom. Ficou muito grande. Tá? Vamos pegar um dele aqui no plano, né? Mas não vou conseguir fazer uma cópia dele. Peraí. Ctrl. Aqui. É, ele ficou fora, né? Não vou conseguir fazer ele aqui não. Vou fazer aqui na mão mesmo. Então, ó. Pensar que se eu tiver o oblíquo, né?
Então, bom, se eu esticar aqui, ó, já pode observar que eu vou ter um paralelogramo. Por quê? Porque essas bases são paralelas, né? Então, se eu tenho aqui as bases paralelas, isso aqui, a hora que eu estico ele, né, vai estar nesse plano da base, esse aqui também, então essa aqui vai ser paralela a essa, né? E aqui, bom, a hora que eu estico, eu vou sair dessa reta inclinada, a hora que eu volto nela mesma, né? Então, aqui, o comprimento também vai ser 2πr, né? R, o raio do cilindro. O que a gente tem que tomar cuidado, que agora o comprimento da giratriz já não é mais h, né? O h aqui, ó, é a altura desse paralelogramo. Mas isso é um paralelogramo, né? Isso aqui é um paralelogramo. E aí a gente precisa de alguma característica, por exemplo, deste ângulo, né? Ou deste, né? Que é o suplementar dele, né? Para determinar o h. Então, aqui a gente não vai ter o que eu chamar de alfa, né? Aí eu tenho que o h o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, h sobre g, temos comprimento aqui da geratriz. Isso aqui é igual a seno de alfa. Então, h é seno de alfa, g seno de alfa. Tá? E aí, bom, a área lateral ficaria 2πr vezes h, que é a mesma coisa, 2πr g seno de alfa. Então, a gente não costuma muito trabalhar quando não é reto, porque vou precisar saber o alfa aqui para poder calcular essa altura. Ok? Bom, então, se eu tiver com o cilindro reto, né? Só voltar aqui, alfa é igual a π sobre 2. E aí a gente tem 2πr vezes o comprimento da geratriz. Bom, a área da base, né? A base é um disco. Isso aqui é πr quadrado, né? Então, aqui observa, não vou ficar demonstrando o resultado de geometria plana, né? Então, aqui a área do círculo, o comprimento da circunferência, isso aqui a gente já utiliza, que isso é de geometria plana. Aqui πr quadrado. Então, a área total, claro que aí, vou colocar aqui, ó, cilindro circular reto, né? Porque a gente também tem um inclinado, né? Então, no caso do cilindro circular reto, ele tem duas bases, né? Vou voltar aqui. Tem as duas bases, então, e tem a área lateral. Né? Então, a área total aqui, as duas bases, 2πr quadrado, né? πr quadrado vezes 2, mais a área lateral, 2πrh. O g, né? Vamos chamar aqui de g. Tanto faz, né? Eu vou deixar como h aqui. Mas aí, nesse caso, né, o h, que é a geratriz. Né? Então, isso aqui dá... Posso pôr 2πr em evidência, fica r mais h. Né? A área total. Bom, em relação ao volume, né? Bom, como que a gente determina o volume do cilindro? Né? Então, ó, bom, se a gente for lembrar aqui, vamos fazer um cilindro aqui. Aqui serve esse aqui mesmo, tá? 2. Como que a gente determina o volume do cilindro? Bom, se a gente for observar, a gente consegue calcular a área de cada seção transversal aqui. Cada seção transversal vai ser um círculo congruente, né, ou de mesmo raio do círculo da base.
Nesse caso aqui eles vão estar centrados todos no eixo Z, mas independente. O raio deles vão ser sempre o mesmo. Então, ó, vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui um plano e um paralelo a ele. Plano. O plano aqui primeiro, eu vou pegar o plano da base, né? Plano da base. E agora, plano paralelo. Um ponto, vou pegar aqui, digamos, e o plano paralelo a ele, né? Então aqui a gente tem essa interseção. Então aqui é uma seção transversal, né? Aqui, né? Deixa eu tirar os eixos aqui. Então, ó, tem essa seção transversal aqui. Então, deixa eu só dar copiar aqui. Ó. Então, claro que aqui eu estou pegando planos paralelos ao plano da base, né? Se a base aqui eu tenho um círculo, se eu pegar planos paralelos a eles, eu vou continuar tendo um círculo. O que não acontece se eu pegar um plano inclinado, né? Se eu pegar um plano inclinado, isso aqui vai dar elipse, né? Só vai dar um círculo quando esse plano for paralelo ao plano da base. Então, ó, pensar aqui. Então, tem aqui, né, a parte tá entre os dois planos. Eu vou só diminuir aqui um pouquinho, que eu vou colocar outra figura aqui do lado. Então, ó, só voltando, né? Tá vendo que eles vão ser todos círculos. Ó. Vou pegar ele assim, né? Vou ter um pouquinho mais inclinadinho. Opa. Eu quero destacar esse círculo aqui. Vamos ver se consigo fazer isso. Deixa eu pôr os eixos aqui. O círculo. Aí. Vamos destacar esse aqui. Esse aqui que vai ser a interseção, né? Ó, dá pra ver ele aqui bem, né? Então, ó. Ó, aqui. Isso aqui é a seção transversal. Transversal obtida da interseção de um plano paralelo ao plano da base. Então, bom, quem que é a área dessa seção transversal? A área dessa seção transversal é a área do círculo, πr quadrado. Claro, se eu estou supondo aqui, né, que o raio do círculo da base é R, aqui eu vou ter R também. Então, para cada altura H, eu vou ter isso, né? Eu vou ter uma seção transversal que tem a mesma área.
Então, observa que eu posso comparar aqui, ó. Então, aqui eu tenho o círculo de raio R. E se a gente for pegar aqui também, deixa eu copiar essa figura aqui. Colocar ela aqui, ó. Vamos comparar ela com aqui a área do paralelepípedo. Bom, aqui, né, deixa eu tirar. Vou tirar. Não, pode deixar aqui os planos. Vou tirar essas outras informações aqui. O cilindro também. Aí, eu tenho o plano aqui. Deixa eu tirar esses pontos aqui. Não, o plano deixa. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu quero fazer um bloco, né? Cadê um bloco retangular? Cadê o bloco? Prisma. Tá, pode ser um prisma, né? Aqui. Aqui. Bom, quanto que vai dar o πr quadrado, né? Vou pegar aqui, deixa eu só pensar aqui. Qual que era o raio que eu tinha posto? 2, né? Pi. Aqui vai ficar um pouquinho... Na verdade, deixa eu fazer aqui um pouquinho diferente. Ó, vou fazer um bloco aqui. Deixa eu só pensar aqui. É πr quadrado, né? O π vale 3 alguma coisa, o r 2. Então vai ser 4. Opa, perdão. Já vocês vão entender o que eu estou fazendo. Aqui, mais ou menos no 6, tá? Ah, eu vou ter que pôr todos os pontos? Será? Opa, não é aqui não. Deixa eu colocar aqui todos os pontos. Ó, 3, vou aqui em cima. Vou pegar ele aqui. Depois eu identifico certinho os tamanhos, tá? Aqui, 4 mais ou menos. Aqui. Ué, mas... Não, isso aqui não. É isso que eu quero, não. Deixa eu medir. Tá, aqui eu já... Acho que eu já consigo fazer. Z. 4... Agora sim, deu o que eu queria. Deixa eu tirar o eixo daqui. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu peguei um prisma, né? Deixa eu só tirar esse negócio aqui. Opa. Né? O que eu fiz? Eu fiz um bloco. O que tem? Qual que é a propriedade desse bloco? Né? A área, né? Esse bloco aqui é um bloco retangular. Então, aqui eu tenho cópias de retângulos. Né? E aí, bom, qual que vai ser a área desse retângulo? A área desse retângulo vai coincidir com a área do círculo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Aqui eu tenho o raio ao quadrado
digamos, ou melhor, né? Lá, quanto que eu pus o raio? Tanto faz, tá variando, né? Aqui eu pus o raio, aqui eu pus o π e aqui o raio ao quadrado, tá? Então, ó, deixa eu copiar aqui que eu vou identificar. E aí, observa que eu tenho uma seção, né? Então, ó, aqui a seção está exatamente na mesma altura desse aqui anterior, ó. Está exatamente na mesma altura. Eu vou colocar aqui do lado. Então, vamos copiar ele aqui. Vou colocar ele aqui do lado. Ó. Bom, o que eu quero com isso? Então, o que a gente sabe? Bom, a área aqui, ó, dessa seção aqui é πr quadrado. A área. Bom, quem que vai ser a área dessa seção? Então, eu estou supondo que daqui, esse lado aqui vale, por exemplo, aqui vale π e aqui vale r quadrado. Então, não é r vezes 2 não, deixa eu arrumar aqui. R ao quadrado, né? Então, bom, como eu vou ter retângulos todos idênticos a esse, a área dessa seção aqui é π r quadrado. Aí, qual que é a altura aqui? Né? Aqui, embora eu estou fazendo ele reto, mas digamos eu tenho aqui, ó, né, isso aqui tem uma altura h. Não precisaria ser reto, tá? Pode ser inclinado. Me importa a altura. Daqui até aqui, ó, é a mesma altura h. Né? Daqui até aqui. Bom, quem que é o volume desse prisma? Aqui, a área da seção. O volume desse prisma é a área da base vezes a altura, que é πr quadrado vezes h. Agora, o que acontece com o cilindro? Vamos lembrar o princípio de Cavalieri? O princípio de Cavalieri me diz o quê? Se eu estou com um sólido delimitado por planos paralelos, né, que é o plano das duas bases, se cada seção transversal me dá regiões com mesma área, esses sólidos têm o mesmo volume. Né? Então, o princípio de Cavalieri ele vai garantir, bom, cada seção que eu pego aqui, ó, elas têm mesma área, né? Seção, porque a área da seção aqui é πr quadrado aqui também. Como a altura, observe que eu estou trabalhando com a altura, não estou trabalhando com a geratriz, não. Como a altura aqui, ó, é a mesma, então, o princípio de Cavalieri vai me dar que o volume do cilindro é igual ao volume do prisma, desse prisma aí. Então, é πr quadrado vezes h. Né? Lembrando que h é a altura, e aí pode depender, claro, se o prisma for oblíquo, a altura não coincide com o comprimento da geratriz. Ok?